que esse diálogo não é fácil, mas é extremamente interessante, do meu ponto de vista e do ponto de vista dos grandes amigos historiadores que eu tive na vida. Um deles, o Francisco Iglesias, por exemplo, que era um leitor contumaz de Fernando Pessoa, escreveu sobre Fernando Pessoa, escreveu sobre vários escritores, etc. Portanto, não é algo desprezível, é algo que precisa, a meu ver, ser retomado depois de que houve uma catástrofe no Brasil, que foi a ditadura de 1964. A ditadura de 1964 empurrou historiadores e escritores e artistas para um tipo de narrativa científica, no caso dos historiadores, porque documental, pesquisas, testemunhos orais e assim por diante, né? Documentos que eram censurados, escondidos, destruídos, etc., etc. E, por outro lado, a literatura começou a vir a reboque disso. Então, é uma literatura que faltava um dos dados mais importantes para nós, escritores, que é a imaginação e a invenção. Portanto, quando eu abordo uma questão de história, não é da mesma maneira como um historiador a aborda. Eu acho que isso é importantíssimo discutir por que esse viés e para que esse viés. E eu me lembro que eu fui crítico de cinema durante muitos anos, quando jovem, que logo depois da grande questão do neorrealismo italiano, Roberto Rossellini fez um filme que se chamava Viagem à Itália. E Viagem à Itália se passa em Nápoles e é basicamente sobre o divórcio, sobre a separação, sobre a questão do relacionamento entre mulher e homem. Guido Aristarco, que era o grande crítico marxista da época, acabou com o filme. Disse que Rossellini passava por um processo de involução depois de ter feito Paesà e Roma Città Aperta. No entanto, André Bazin, que era do Cahiers du Cinéma, escreveu uma belíssima carta a Aristarco, defendendo Viagem à Itália, dizendo que o cineasta não tinha obrigação de vir atrás da história social, que o cineasta tinha também a obrigação de imaginar e de inventar uma composição que lhe parecia, uma composição artística, que lhe parecia mais necessária naquele momento do que a repetição dos lugares comuns já um tanto esclerosados do neorrealismo italiano. Essa carta se encontra na edição de Bazin da Cossack Naif e pode ser lida facilmente. Quanto a Guido Aristarco, é um crítico bastante conhecido. Mas, no entanto, o que é fascinante é que Rossellini estava abrindo o caminho para quem? Para Antonioni. Se você pega o primeiro filme de Antonioni, que é Cronaca di un amore, e depois L'Avventura e todos os demais filmes, você vai vendo que a grande questão do cinema italiano passa a ser a mulher. E não existe tópico mais importante naquele momento, e até os dias de hoje, do que a questão da mulher. Então, nesse sentido, esse é um valor, a meu ver, que esse viés artístico da história pode trazer para a própria discussão da história, para que ela não fique sempre a mesma e repetindo sempre as mesmas coisas, que lhe traga novas aberturas. Eu fiz, antes de Stella Manhattan, um livro que eu chamaria bem mais convencional, mas ainda muito arriscado, que é Em Liberdade, que é um diário íntimo falso de Graciliano Ramos. Em lugar de repetir a história de Graciliano Ramos, eu escrevi um livro que ele nunca escreveu e nunca teria escrito. O que aconteceu no momento em que ele sai da prisão. E, ao mesmo tempo, eu acho que é o grande tema da imaginação artística, a liberdade total.
isso é que é fascinante na ficção. É que, de repente, eu tenho a informação histórica, eu tenho a documentação, mas isso não me satisfaz como criador. Não é como historiador. Como historiador, eu já estava satisfeitíssimo lendo o belíssimo volume que é Memórias de Cárcere. Mas o que eu queria saber naquele momento, que foi escrito em 80, era exatamente o que estava acontecendo com os guerrilheiros brasileiros, que de repente nós estávamos entrando no período de abertura e eles teriam de enfrentar um problema tão complicado quanto o outro. Porque a prisão é tão complicada para o prisioneiro quanto para ele próprio quando ele sai e está em liberdade. Quer dizer, então, esse foi a ideia que eu tive, é que havia um esgotamento, por assim dizer. Vou usar uma palavra complicada, mas tem de ser usada, numa versão nacionalista da ditadura militar de 64. Meu interesse era julgar essa questão, o que estava acontecendo na ditadura, não exatamente aqui no Brasil, mas nos outros países do globo. Ou seja, uma versão mais cosmopolita da ditadura, de tal modo que se pudesse enxergá-la de pontos de vista variados. Quer dizer, então a noção que eu tenho de realismo, obviamente, e a noção que tem o Rossellini, não é uma noção que ele, enquanto cineasta de Paisà e de Roma Città Aberta, tinha. É uma visão mais prismática. É uma visão onde a subjetividade conta enormemente. Eu não pretendo, em Stella Manhattan, fazer a grande crônica de Nova York. Não é esse o meu interesse. O que eu pretendo é entender uma nova Nova York em que a subjetividade de estrangeiros, e Trump sabe o perigo que é isso hoje em dia, em que a subjetividade de estrangeiros pode ir transformando-a. E esta transformação, ela vai encontrar parceiros que são tão interessantes para serem rediscutidos de outra perspectiva, como para serem vistos de outra perspectiva. Então, a Nova York que me interessa, não é? E, obviamente, contra ela é que eu jogo a ditadura brasileira, é a Nova York que já está vivenciando o que vem acontecendo na Universidade de Berkeley, que vem acontecendo um pouco, que acontecerá em maio de 68, porque o livro se passa em 67, se eu não me engano, que acontecerá em maio de 68, e, sobretudo, uma grande revolução que já não tem uma tintura ideológica tão clara. É uma grande revolução que está sendo feita de maneira subrepetícia junto à juventude. Gira em torno de uma mudança, quer dizer, o que o próprio Guevara vai dizer, que é um novo homem. Surge em torno da criação de um novo homem, que não é necessariamente um homem partidário, que poderá ser um homem partidário, mas que será, se for homem partidário, na medida em que ele incorpora no seu próprio comportamento a sinceridade de ser, ele vai ser necessariamente democrático. Não há como não ser democrático. Não há como você acreditar que uma sociedade, em uma sociedade, todas as pessoas têm as mesmas angústias, os mesmos desejos, os mesmos sentimentos e a própria noção de felicidade. Então, o meu interesse era mostrar, né, como isso já estava existindo lá e como isso estava virando uma coisa curiosa, que era ao mesmo tempo abrigo para brasileiros que estavam em exílio, porque eram perseguidos pela ditadura,
como é o caso de Boal, que eu conheci lá, como é o caso de muitos professores, não vale a pena citar, porque são todos conhecidos, e como é o caso ainda de artistas, como o Hélio Oiticica, que foi um bom amigo meu, Rubens Gershman também, que foi um bom amigo meu, etc. Quer dizer, então você vê que há lugar para isso, e como é que essas figuras exiladas começam a enxergar o Brasil. Lembra, por exemplo, que Oswald de Andrade vai dizer que eu descobri o Brasil na Place Clichy. Entende? Quer dizer, então, essa coisa do cosmopolitismo me interessava. Como é que o cosmopolitismo poderia ser tratado de uma outra perspectiva? É claro, não é a perspectiva de Joaquim Nabuco, não é disso que eu estou falando. Mas é que era, por assim dizer, o nacionalismo sempre recalca um pensamento cosmopolita sobre o Brasil. Sempre recalca, ele insiste demais na formação do Brasil e esquece a inserção do Brasil no mundo. Então, meu jogo era esse, esquecer um pouco a formação, quer dizer, esquecer um pouco o Caio Prado Júnior, esquecer um pouco o Celso Furtado, esquecer um pouco a grande bibliografia que nós temos sobre a formação do Brasil e trabalhar a inserção do Brasil no mundo, como é que isso estava se dando durante a ditadura. Quer dizer, bem ou mal, estávamos nos inserindo muito bem. Hoje, dois dos maiores artistas brasileiros da época estavam no exílio, que é Lígia Clark e Hélio Oiticica. Quer dizer, então, essa leitura, então, assim, um pouco estreita da arte pode significar isso também. Quer dizer, perda da compreensão do trabalho que os artistas fazem. Porque esses artistas já não estão mais a reboque da história social. Por favor, não estou dizendo que é bom estar a reboque, ou que não é bom estar a reboque da história social. Eu acho que são duas formas de arte, duas formas de narrativa. Você tem uma a reboque, não é, de que talvez o melhor exemplo seja Fernando Gabeira, seja o Sirquis, e assim por diante, né? Mas você tem também o Hélio Oiticica, que está fazendo Cosmococa. Entende? Ele nunca poderia ter feito Cosmococa no Brasil. Ele tem aquele emprego graças ao pai. Quer dizer, graças ao pai, aí você vê que ele não deixou a família. Ele continua ligado à família. Entende? Não, eu não quero simplificar nem fazer caricaturas. Eu acho que não existe ninguém assim livre. Entende? Que pelo contrário, o que você vai ter é um processo de que ele vai descobrindo que ele vai ser usado pelo adido militar. Quer dizer, ele não estava sendo usado mais pelo pai, mas ele estava sendo usado pelo amigo do pai, que o recebeu. E que queria e precisava exatamente de alguém que pudesse encobrir a vida sexual dele. E é por isso que exatamente o grupo de guerrilheiros brasileiros que está lá vai em cima dele. E indo em cima do adido acaba tornando perigosa a própria vida do Eduardo, que já não tinha mais problema, ele já tinha saído do armário, mas começa de repente a ficar problemático. Por quê? Porque o adido militar espertamente tinha pedido a ele que assinasse o contrato do apartamento. Então a polícia aparecendo, a vítima não seria o adido militar, a vítima seria o próprio Eduardo, que não tinha absolutamente nada a ver com a história, a não ser o fato de que o adido militar era amigo do pai e conseguiu um emprego para ele na embaixada. Não, essas coisas eu faço com determinado cuidado, carinho, etc. Como também não é oportunista trazer a figura de um cubano, que é também um anticastrista naquele momento, que é o que eu até invento meio, faço aí sim um pouco de caricatura, eu até me arrependo um pouco, porque é um cubano, né, quase que feito à moda, assim, de Nick Sanfale, desses
Esses grandes pintores que fazem caricaturas, entende? Mas o retrato do Eduardo, pelo contrário, o retrato do Eduardo, ele é corajoso porque ele encaminha já um personagem para se dar conta de que ele tem, ao mesmo tempo, um lado feminino e masculino, mas que isso não está escrito, porque eu não gosto de ficar fazendo também romance psicológico, entende? Isso não está escrito, está na própria linguagem dele, quando ele pode usar o pronome para si mesmo. Ele pode usar o pronome ele ou o pronome ela, entende? Em determinado momento ele é ele, em determinado momento é ela. Quer dizer, e daí eu constituí um personagem, está vendo sempre essa minha ideia de que essa ideia de que é um viés novo, entende? E esse viés novo só é possível se você começa a entender o ser humano pela diferença. E a grande metáfora para a diferença neste romance é a dobradiça. Porque sem dobradiça, você tem parede. Se você tem uma dobradiça, você tem porta. Se você tem dobradiça, você tem uma janela. Entende? É essa dobradiça, é esse movimento que me interessa na constituição do personagem. Que, se eu estivesse escrevendo no século XVIII, no século XIX, diriam que eu era um débil mental. Porque uma das coisas importantes na caracterização do personagem é a coerência. Eduardo não tem coerência alguma, ele está num grande processo de transformação. Como é que você vai pedir a uma pessoa que está num grande processo de transformação seja coerente? Se for coerente, ele vai anular, obviamente, um dos lados dele. Eu acho que uma das coisas importantes para mim, e que é muito difícil para o intelectual brasileiro, é a nova informação. O intelectual brasileiro, ele tem uma enorme dificuldade em acreditar que a nova informação é importante para ele pensar e para ele raciocinar e para ele, inclusive, rever a sua maneira de se situar dentro da disciplina dele. Não interessa. No Brasil, eu acho, eu tive, né, esse é um parêntese, eu fiz minha carreira inicialmente fora do Brasil, doutorado na França, professor nos Estados Unidos, etc. Então, eu tenho uma visão mais ampla também do ensino universitário. E o que eu vejo no Brasil é que há um perigo muito grande, que é uma ditadura do professor sobre o estudante. Quer dizer, o estudante se sente, de certa maneira, reprimido reprimido epistemologicamente pelo conhecimento do professor. Entende? Eu prefiro acreditar que o grande estudante é o discípulo. É aquele que não mantém uma relação tão estreita com o mestre. Então, a minha atitude em relação à história é nunca ter os historiadores nunca ser aluno dos historiadores, ser um discípulo dos historiadores. Então é por isso que eu costumo dizer que eu parto do real, eu parto do documento, eu parto da pesquisa, entende? Eu sempre estou trabalhando com dados muito concretos, sejam dados muito concretos de vida, minha própria, seja de amigos que eu conheço, ou de pessoas familiares, etc. Quer dizer, eu posso até lhe dar uma informação. O Em Liberdade tem muito a ver com a experiência de um irmão meu, que era secretário do Partido Comunista em Minas Gerais, e que foi preso e torturado. Entende? Agora, eu não consigo muito trabalhar essa história, entende? Eu procuro a melhor maneira de poder trabalhar essa história. E a melhor maneira que eu consegui, para ficar em Liberdade, que é um exemplo mais fácil, porque é mais canônico, foi o quê? Trabalhar a relação, pensar como eu poderia trabalhar a relação entre intelectual e Estado ditatorial. E aí não me interessa apenas, porque eu não sou historiador, não me interessa apenas o caso Graciliano Ramos durante o regime Vargas.
Mas me interessa muito, e é central, o caso Graciliano durante o regime Vargas. Mas, no entanto, isso me dá para escapar para o caso Herzog, durante a ditadura. Quer dizer, então existe uma leitura metafórica do caso Herzog, que o livro propicia, e se ele for lido com cuidado, o discurso do cardeal Evaristo Arnes está transcrito lá, mas não, obviamente, em relação a Herzog, mas em relação a um outro lado dessa história, que é em Confidência Mineira, quando o poeta, né, Cláudio Manuel da Costa, foi suicidado na Casa dos Contos. Quer dizer, então eu começo a fazer o que me interessa muito mais, uma espécie de painel desse relacionamento, do que propriamente escrever mais um livro sobre Graciliano Ramos na prisão. E ao fazer esse painel, eu me dou conta de que a grande questão que nunca é tratada é a questão da liberdade. A questão da prisão, muito bem tratada, livros fantásticos de Dostoiévski e Graciliano Ramos, coisas fantásticas, entende? A Casa dos Mortos. Mas o que é isso, esse momento de liberdade? Que é extremamente curioso, porque aí vão surgir novas questões, que é a questão, por exemplo, do ressentimento. Você tem um pensamento muito mais negativo do que positivo. Isso é Nietzsche, é puro Nietzsche. Quer dizer, você lendo isso com cuidado, você vai ver. Ou então, um pensamento religioso muito grande, muito forte, que quer fazer de você o quê? Quer fazer de você um mártir, um grande sofredor. Sabe? E sua vida está arruinada, porque você vai ser mártir até morrer. Entende? Vai morrer como mártir. O que quer dizer? Que você continuará na prisão do outro, não mais na prisão do Estado, mas na prisão do outro, que não quer deixar que você não incorpore o martírio à sua vida. E assim por diante. Então, é só para te dar um exemplo, e que a gente pode ir até Stella, onde a questão era bem mais diferente. Por quê? Porque a ideia central do livro, daí Stella Manhattan, era perceber que havia uma grande questão que, a meu ver, era sempre recalcada nas discussões partidárias, que era a questão, ponhamos de maneira muito clara, da mulher, que não me interessava nesse caso particularmente, e da homossexualidade. Quer dizer, para falar de maneira muito clara, o Partido Comunista nunca aceitava homossexuais. Ou aceitaria homossexuais se eles ficassem dentro do armário. Então, eu percebi, não é, que haveria a possibilidade de você trazer uma discussão sobre a sexualidade masculina, feminina e a própria questão da mulher, se você desloca a questão da ditadura não para os macropoderes do Estado, para falar como Althusser, não o macropoder, mas o micropoder, os micropoderes. E nos micropoderes é que está a raiz do preconceito. Quer dizer, esse é um livro, portanto, sobre o preconceito. Eu não sei se o Estado, com E maiúsculo, é preconceituoso, mas eu sei, porque, inclusive, a Constituição diz que nós todos somos iguais. Mas eu sei que, do ponto de vista dos micropoderes, o preconceito está por toda parte. Então, essa, eu acho que é a grande questão política do livro. E essa questão política, obviamente, ela não é tratada como num relato documental. Ela nem poderia ser tratada como num relato documental. Porque é uma questão que surge. É uma questão que está surgindo. É tanto que a epígrafe do livro, a epígrafe do livro é muito significativa, a meu ver. Ela vai dizer o seguinte: não se trata de pintar a vida, trata-se de tornar viva a pintura. Quer dizer, o importante para o escritor é que a pintura
seja viva, que o livro, o drama, seja vivo. Vou te dar um exemplo clássico, que vocês historiadores menosprezam. Não existe melhor romance para estudar o individualismo possessivo do século XVIII do que Robinson Crusoe. Não existe nada melhor. O próprio Marx vai usar a expressão Robson para falar daquele período que deveria ser abandonado caso as suas teorias fossem aceitas. Ele vai chamar de Robsonade. Precisamos acabar com as Robsonadas. Ele usa a palavra, eu não sei alemão, mas eu sei que ele usa no alemão a palavra francesa. Quer dizer, então não existe nada mais interessante do que isso para se discutir essa questão importantíssima, que é o individualismo possessivo. Nada melhor do que ler o quê? Ler Robinson Crusoe. Entende? Nada melhor para compreender Carlos Drummond de Andrade. Porque Carlos Drummond de Andrade, o segundo poema, no primeiro livro que ele publica, se chama Infância. Eu, menino, sozinho entre mangueiras, lia Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. A gente vai entender como é que a visão política de Carlos Drummond de Andrade é uma visão totalitária do individualismo possessivo. Destruir a ilha de Manhattan. É como se Robinson Crusoe quisesse destruir a ilha em lugar de construir uma civilização naquela ilha, mas destruir a civilização que foi criada naquela ilha. E partir do zero. Entende? Quer dizer, são coisas, são ramificações, por exemplo, que caso os historiadores lessem mais literatura, eles poderiam enriquecer muito uma visão de história, entende? Que viria do século XVIII inglês, com o nascimento do romance, até a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Por que Carlos Drummond de Andrade dá tanta importância a essa história de Robinson Crusoe, entende? Na formação da própria subjetividade dele. Ele diz, ele é uma espécie de super Robson. Entende? É essas coisas que me interessam quando eu faço literatura, entende? É poder perceber que eu posso trabalhar e devo trabalhar com dados reais, concretos, etc., mas também eu tenho que fazer com que a minha imaginação trabalhe, com a minha invenção trabalhe. E aí, voltando ainda ao Em Liberdade, o que eu faço? Eu tento uma coisa extremamente ousada, que é tornar bem o estilo de Graciliano Ramos. É um diário íntimo falso. Eu acho que para eu chegar a entender o que é a liberdade para alguém que teve a prisão no Estado Novo, eu teria que assumir também o estilo dele, porque o estilo é constituído no próprio processo de vida dele. Quer dizer, então não adianta eu querer essa objetividade de historiador para narrar isso que eu estou querendo narrar. Que, obviamente, não é uma narrativa de historiador. Não estou dizendo que o historiador devia ser escritor, nem que o escritor devia ser historiador. É claro, eu estou guardando uma certa distância para que haja o quê? Para que haja um diálogo entre eles. Para que eu possa aprender com o outro. E não simplesmente desprezar o outro. O Stella, então, voltando ao Stella Maratha, o que me fascinava é que, como a ditadura estava limitando o conhecimento, o saber do brasileiro. E como as instituições de ensino, que a priori são aquelas que estão abertas ao conhecimento e à pesquisa e ao conhecimento, estavam extremamente limitadas. Quer dizer, em lugar de falar da censura, eu falo sobre o que acontece se não houvesse a censura. Se não houvesse a censura, nós estaríamos dialogando o melhor da sociedade brasileira, o que é de ponta na sociedade brasileira, estaria dialogando com o que estava acontecendo nos outros países, onde era fascinante o fato que havia a emergência de uma juventude que queria modificar o mundo, queria modificar a sociedade,
queria chegar a um momento em que ela pudesse explodir, e explodir com grande alegria, entende? Sem nenhuma marra, sem nenhum micropoder a tolher o seu desejo. É essa informação, entende, de que as pessoas têm medo no Brasil, eu acho. Uma informação nova. Agora, essa informação nova, obviamente, ele é um terreno um tanto obscuro. Você pode dar com os burros na água, mas pesquisa isso. Você pode dar com os burros na água, mas também, de repente, você pode, né, constituir uma nova forma de conhecimento, um novo meio de conhecimento, etc. Então, Stella tem esse lado, entende? Assim, é que você pode conhecer, eu espero, quem leia esse livro, pode conhecer também bastante bem, não só a história do período, como também a arte do período. O livro, por exemplo, essa ideia de dobradiça, é uma ideia que já existe num grande artista surrealista francês. Aliás, acho que ele não é francês. Acho que ele é alemão. Hans Belmer. E são as bonecas, o que ele chama as bonecas, em que ele quebra as bonecas e remonta essas bonecas. E, de repente, em lugar de um braço, por exemplo, é uma perna. E se é uma perna, essa boneca, a vagina está onde? A vagina está aqui, e não no lugar convencional. Entende? São essas visões um tanto, acho que a palavra tem que ser usada, perversas, entende? Que você traz no momento em que você começa a perceber o personagem como dobradiça, e não como algo com uma coerência biológica perfeita. Entende? Ou então, por exemplo, a Bichos de Lygia Clark, a escultura de Lygia Clark, que é muito importante, porque a escultura de Lygia Clark é feita através de dobradiças. Se você vê a escultura Bichos plana, ela é uma série de placas de metal. Mas essas placas de metal estão interligadas por dobradiças. Então você pode ir montando o bicho à medida que você vai abrindo as dobradiças. Entende? Quer dizer, então, você vê, tem a ver com as artes plásticas, tem a ver com o cinema. Se você ver a cena entre o professor e sua mulher, né? Uma cena de voyeurismo e, ao mesmo tempo, uma cena altamente erótica, é a janela indiscreta. E a ideia da janela indiscreta é uma grande metáfora no livro para espionagem. Se você lê o poema de Drummond que se chama Nosso Tempo, você vai ter um verso fantástico. O espião janta conosco. Quer dizer, naquela reunião familiar mais íntima, de repente você tem um espião e você não sabe que ele é espião. Quer dizer, essas coisas, sabe, que literatura possibilita. Em lugar de falar de espionagem, etc., você pode, de repente, criar uma grande metáfora para isso, que o espião é aquele que janta na sua casa. Quer dizer, que coisa terrível. Quer dizer, a intimidade da sua família está sendo devassada por um cara que está ali, aparentemente, como um amigo, como um íntimo, como familiar. No entanto, vai fazer um relatório e vai entregar esse relatório ao serviço de segurança. É isso que me interessa, entende? Quando se faz ficção. É para abrir um pouco, para aleijar um pouco, para não ficar, sabe, exprimido contra o documento. É dar até vida ao documento. A literatura, para mim, e é por isso que eu desde o início, eu coloquei a questão de uma maneira muito ampla. A literatura, para mim, é um diálogo com outras formas do saber. Entende? Na medida em que um diálogo com outras formas do saber, ela exige que o leitor tenha uma mente aberta e que, ao mesmo tempo, seja alguém que queira ter uma experiência de leitura que se equivale a uma experiência de vida.
Quer dizer, se você quer ter uma experiência de leitura que apenas repete aquilo que você já sabe, e aí, obviamente, nós estamos no campo do best-seller. Quer dizer, você tem as máximas, você tem os lugares comuns todos, da felicidade, do amor, da amizade, da riqueza, do empreendedorismo e assim por diante, né? Agora, se você quer realmente isso que eu pretendi, né, conhecer um determinado, o ano de 67, que é um ano complicado no Brasil, que é um ano complicado no mundo inteiro, que é um momento de grandes crises. Você vê o movimento negro nos Estados Unidos, o movimento estudantil, a guerra do Vietnã, a questão, todas essas grandes questões na França, né, na França, o movimento de maio de 68 vai ser responsável por uma revolução enorme no sistema universitário, porque havia apenas, por assim dizer, uma universidade na França inteira, que era a Université de Paris. E a partir daquele momento, a própria Université de Paris, ela passa a ser 1, 2, 3, até 20, né? Passa a ser 20 pequenas universidades dentro de Paris, que é exatamente o sistema norte-americano da Califórnia, onde você tem a Universidade de Califórnia em Berkeley, em San Diego, e etc, etc. Quer dizer, então você vê que isso que me interessa, saber, sabe, compreender por que isso está acontecendo, entende? Por que as forças hegemônicas vão perdendo a sua hegemonia para ganhar outra forma. E outra forma, obviamente, e outro conteúdo, né? Claro, outra forma não é gratuita, é outra forma e outro conteúdo. E que, a meu ver, naquele momento, caminhava para um processo de democratização, que no caso específico era a democratização do ensino. E essa democratização do ensino, que está em toda a Constituição, no entanto, na realidade, você tinha um número mínimo de universitários na França, um número mínimo de universitários nos próprios Estados Unidos, entende? Quer dizer, então você vai ter esse boom da educação, e esse boom da educação acarreta coisas importantes, né? Que de repente pessoas que teriam parado, né, no ensino secundário, né, de repente estão tendo uma aula com Marcuse, se você estiver em Berkeley. Você está tendo como colega a Angela Davis, que é uma negra. Entende? Quer dizer, isso é o que me interessa, entende? Isso é o que me interessa. É como começam a haver transformações muito grandes, e essas transformações, elas tendem muito mais para o plano cultural do que propriamente para o plano, ponhamos, partidário. E é nesse sentido que entra também, a meu ver, uma questão que o Brasil nunca enfrentou direito, é que a sociologia perde espaço nesse momento, como forma de conhecimento da sociedade. E a antropologia passa a ser muito mais interessante. Não estou dizendo que a antropologia tem que acabar, eu não sou, sabe, não sou apocalíptico, não é isso, é que ela perde uma certa hegemonia. E é bom que ela perca uma certa hegemonia, porque a antropologia tem como objeto algo de mais amplo que a sociedade como um todo. É uma sociedade que já se divide. E, sobretudo, uma sociedade como a norte-americana é uma sociedade extremamente dividida. A sociedade brasileira são sociedades extremamente divididas. Não é apenas pelo capital. É pelo capital, mas é também pelo preconceito. E é isso que me interessa, entende? É fazer com que o tipo de literatura que eu faço tenha algum significado, entende? Também pode morrer na praia, não sei, eu também não tenho nenhuma garantia. Pode morrer na praia, mas também pode ter algum significado. Então eu diria que era isso, eu não espero assim, um grande sucesso, entende? Na vendagem de um livro. Mas eu devo dizer que o livro foi muito bem recebido na época. Saiu tradução em francês, saiu tradução em inglês, saiu tradução em espanhol, etc. Quer dizer, houve um interesse grande pelo livro quando ele foi publicado em 85. Agora,
E depois foi um tanto esquecido, mas ele é motivo de tese em Cambridge, por exemplo, na Universidade de Cambridge, tem várias teses, etc. Então, é isso que eu acho que é a coisa. Agora, de repente, eu estando numa editora mais conhecida, é bom porque é um novo spot sobre o livro e no momento em que aquilo que era hipótese, aquilo que era incoerência, está se tornando coerência. Está se tornando realidade. Entende? Já não é mais hipótese. Existe já um grupo razoável de pessoas, não é, que se parecem a Stella Manhattan. Entende? E que você nunca vai dizê-las que elas são incoerentes. Você vai dizer o contrário. Veja que bela coerência essa pessoa está buscando na vida. Entende? Que é ser uma dobradiça. Que é ser uma pessoa, né? Que é capaz de se abrir para novas experiências, para novas aventuras, para uma nova forma, sabe, um tanto mais complexa e, sobretudo, muito mais complicada de vida. Entende? Então, eu vejo dessa forma a minha literatura. A docência, para mim, não só foi importante para mim enquanto intelectual, como também para a minha sobrevivência financeira. Quer dizer, eu tive a sorte, né, de certa maneira, de sair, né, estudar primeiro, sair da cidade onde eu nasci, Formiga, que é uma cidade do interior, e fui para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, em Belo Horizonte eu me formei em letras e quis me especializar em francês porque eu gostaria de aprender mais sobre a cultura francesa. É a única maneira que eu poderia, né, já que eu procurava sempre cobrir meus próprios gastos, seria através de uma bolsa de estudos, que naquela época não havia CAPES, CNPq, etc., do governo francês. Então, eu vim para o Rio de Janeiro, estudei na Maison de France, num curso dado por franceses para brasileiros que queriam se especializar em literatura francesa. Eu saí bem e, tendo saído bem, me deram uma bolsa de estudos para ir fazer o doutorado na França. Fui fazer o doutorado na França e, como eu era uma bolsa muito pobre e, ao mesmo tempo, havia oportunidade de trabalho nos Estados Unidos, isso foi em 61, 62. Eu fiz um concurso para a Universidade de Albuquerque, nos Estados Unidos, e eu fui direto ensinar, antes mesmo de ter o doutorado, na Universidade de Albuquerque, onde eu recebia um salário bastante bom, que me dava para viver bastante bem. E, ao mesmo tempo, eu fiquei de 62 até redigindo minha tese, né, porque o conforto que eu tinha era maior, minha tese era complicada, era sobre André Gide, né? Em geral, as pessoas buscam um autor que tem uma obra pequena, porque aí você resolve a tese logo. Mas eu peguei um autor que tem uma obra enorme e que tem uma bibliografia enorme. Então, dar conta daquilo para poder fazer a tese era extremamente trabalhoso e eu não conseguiria fazer na França, porque eu não tinha nem condições físicas para tal. Nos Estados Unidos eu tinha. Então, eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos e, na medida em que eu trabalhava nos Estados Unidos, eu tinha algum dinheiro, mas, ao mesmo tempo, perdi contato com o Brasil. E não era cidadão norte-americano. Então, o que eu fiz foi economizar dinheiro para poder defender a tese em 67, 68. Então, eu tive uma dupla experiência fantástica, que é a experiência que leva aos acontecimentos de Berkeley em 64, e depois a experiência dos acontecimentos que levam a maio de 68 em Paris. Então, e, ao mesmo tempo, tenho um certo dinheiro para poder comprar livros, estudar, ler, ter amigos de muito bom nível, etc. E eu era tido como bom professor, então minha carreira nos Estados Unidos eu fui de instructor a associate professor com tenure. Isso em 10 anos. Não, esse processo em 8 anos, mas eu continuei lá 12 anos e eu passei, em virtude de ter um doutorado em literatura francesa, eu passei a ensinar literatura francesa.
E, obviamente, eu pude conviver pessoalmente com figuras como Foucault, como Jacques Derrida, como Kristeva, como Michel Serres, etc. Eu convivia como colega, entende? Então, eu tive essa sorte imensa de ter tido uma formação cultural muito interessante. Por outro lado, né, eu sou passível à crítica, porque eu não vivi a ditadura no Brasil em 64. Quer dizer, então, essa experiência da ditadura no Brasil não tem. Daí Stella Manhattan, você vê, Stella Manhattan é exatamente sobre o tipo de vida que eu estava levando fora do Brasil e que, portanto, eu poderia fazer um retrato ou desenhar um quadro artístico, a meu ver, mais rico do que uma pessoa que estivesse falando só de oitiva, né, sem ter experimentado isso. Então, essa carreira eu continuei, aí eu volto em 75 para o Brasil, 74 para o Brasil, para a PUC. Continuo na PUC, onde oriento quase 50 teses em 15 anos, e tem muitos alunos, etc. E sempre mantive contato com as universidades do estrangeiro. E isso foi dessa forma, então, que eu tive um dom, né, que realmente isso é um dom, e que eu sempre fui considerado um bom professor, entende? Quer dizer, não só pelos alunos, como pela administração, porque é importante. Porque, como era a minha forma de subsistência, era importante que a administração renovasse meu contrato, né? Nos Estados Unidos os contratos são renovados, como toda parte, a PUC também os contratos, até que eu terminei na Fluminense, onde também fui uma pessoa reconhecida. Então, para mim, um contato com o aluno é muito... Por isso é que eu sou um pouco crítico desse relacionamento mestre-aluno no Brasil. Porque eu tive mestres, colegas e alunos com tal variedade, entende? Que eu pude ver, né? Eu pude, de certa maneira, selecionar, não gosto da palavra selecionar, eu pude admirar, entende? Aquelas pessoas que eram mais diferentes de mim. Eu sempre gostei disso, eu tenho um pouco de pavor de me conhecer, talvez, e aí eu gosto muito de conhecer o outro, e ao conhecer o outro a gente aprende, que é, obviamente, a experiência básica de literatura, é o conhecimento do outro, daquele que não é você, mas com quem você mantém um contato de simpatia muito grande, porque você quer, de certa maneira, viver vicariamente aquela experiência, porque você sabe que vivendo vicariamente aquela experiência você se enriquece. Você se conhece melhor a si mesmo. Mas eu não vou entrar em psicanálise, Lacan, etc., mas é por aí que eu teria de entrar. E dessa maneira, então, a atividade de professor ela é fundamental até para eu continuar escrevendo hoje. Porque se eu pude escrever, eu estou com fazer 82 anos, eu estou com 81, eu pude escrever nos últimos 3 anos um livro sobre Machado de Assis e outro sobre Guimarães Rosa, porque eu tenho anotações. Não daria para eu ler Machado de Assis e Guimarães Rosa em 3 anos e escrever 2 livros. E um deles Catatal. Entende? É porque eu tenho muitas anotações. Eu fiz muitas anotações de leitura. Eu tenho esses livros todos que estão anotados, riscados, etc. Entende? E isso é a minha mais-valia, né? É o meu lucro hoje. A minha mais-valia está aí, quer dizer, eu não tive lucro naquela época, ou tão grande lucro naquela época, eu estou tendo lucro hoje, um lucro mais intelectual, obviamente, mais simbólico, do que propriamente financeiro. Mas é o que me deixa sobreviver bem, sabe, sem maiores problemas.